Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Centro de Tecnologia da Corales. Nós vamos hoje fazer aí um review, um vídeo de demonstração de como utilizar o novo i1 Display Studio, que é o novo calibrador da X-Rite, que substitui o Color Monkey Display. Então quem tinha aquele da caixinha amarela e preta, agora vai ter acesso a esse i1 Studio, que é da linha Studio da X-Rite. Esse calibrador ele permite calibrar monitores para fotografia e para vídeo. Então nesse review, ou nesse treinamento, nesse vídeo que nós vamos fazer, nós vamos mostrar para vocês como utilizar corretamente esse calibrador para vídeo e para fotografia, tá bom? E aí os recursos que o software também vai dar para poder fazer aí as calibrações personalizadas, tá bom? Então fique atento aí para esse vídeo e por favor curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal do YouTube e siga-nos também no Facebook e também no Instagram. Então, para fazer a nossa calibração, nós estamos aqui hoje aí com um MacBook Pro, tá ok? É um MacBook Pro e um monitor LaCie de LED, tá bom? Backlight LED. Então vocês atentem que nós vamos fazer a calibração desse monitor no nosso review do i1 Display Studio. Então vamos lá, gente, a nossa demonstração. E como eu disse, o software i1 Studio da X-Rite ele permite então você trabalhar com o i1 Studio para calibração de impressoras coloridas, impressão em PB, impressão colorida, impressão PB, otimização de perfis e digitalizador. Então esse é o i1 Studio, tá bom? Agora nós vamos utilizar nesse review somente o i1 Display Studio, que é esse equipamento aqui da direita, tá bom? Então selecionando esse equipamento nos permite fazer aqui a seleção de calibração de tela ou de projetor. Nós vamos selecionar para esse momento tela, ok? Ao selecionar tela, automaticamente o sistema operacional já reconheceu que eu tenho um monitor LaCie 720 acoplado aqui ao meu notebook MacBook Pro, e aqui está o LCD colorido, na verdade, que é o do MacBook Pro, que eu não selecionei nada ainda, mas a minha preferência nesse momento é para calibração do LaCie 720, tá bom? Que é o nosso objeto dessa calibração nesse momento. Então veja que automaticamente também o sistema operacional detectou o que? O idioma, tá? O idioma é detectado automaticamente pelo sistema operacional também. Então, como o meu sistema operacional está em português, então o idioma do software foi automaticamente convertido para português. Se o meu sistema operacional tivesse em inglês, automaticamente o software seria em inglês também, tá bom? Então vejam que nesse momento eu posso escolher inclusive a tecnologia do monitor que nós vamos utilizar. Como eu já conheço o meu monitor é uma tecnologia GB LED, então eu vou selecionar o GB LED. Agora vocês vão me perguntar, como eu vou saber a tecnologia? Bom, primeira coisa é sem dúvida nenhuma no manual do fabricante do seu monitor, você vai saber a tecnologia que você vai selecionar aqui. Recomendado eu vou fazer alguma recomendação para vocês aqui, o seguinte, existe esse CCFL gama expandida, para monitores que possuem 99% ou mais do Adobe RGB. LED branco normalmente é para monitores aí da Dell, monitores aí que são monitores de espaço de cor sRGB, tá? Então assim, 90% dos casos vocês vão utilizar ou esse LED branco ou esse CCFL, se for Gamut expandido ou Gamut próximo do Adobe RGB, tá legal? Mas é interessante vocês sempre lerem o manual do seu manual do fabricante, para saber a tecnologia que vocês vão selecionar aqui. O meu monitor é GB LED, tá bom? É Green Blue LED, então por isso que eu vou selecionar essa característica aqui. Aí você pode selecionar fotografia, porque ele já tem aqui algumas pré-definições para fotografia, tá vendo? Ó, com D65, 120 candelas por metro quadrado, tá? E gama de 2.2, tá? Vocês podem selecionar vídeo,
para calibração de vídeo. Então, para calibração de vídeo, nós temos essas opções aí, ó, DCI-P3, o REC 709, NTSC, o PAL-SECAM e o REC 2020, tá legal? Então isso é para vídeo, temos essas opções também para calibração de monitores para vídeo. Ou então vocês podem selecionar a calibração personalizada, onde vocês podem definir o ponto de branco, tá legal? Em D50, D55, D65, D75 ou nativo, tá legal? E vocês podem definir também a intensidade luminosa do seu monitor. 60 candelas, 80, 90, 100, 120, 140, 160 candelas definido pela ISO 3664 como condição, tá bom? 250 a intensidade nativa do monitor, ou você pode medir a luz ambiente também, tá bom, gente? A medição da luz ambiente é interessante, se você assim o quiser, porque você pode ficar sabendo, por exemplo, qual é a intensidade luminosa do seu ambiente. Olha, eu já acabei de fazer a medição aqui do meu ambiente, ele deu uma intensidade luminosa de 508 lux, que equivale a 89 candelas por metro quadrado. O ponto de branco aqui é 0,33 e 0,35, tá? É próximo aqui do 6.000 Kelvin, tá legal? 6.000 Kelvin. Agora, existem tabelas na internet, se vocês quiserem, até a gente pode passar isso para vocês depois, de como saber qual é a temperatura de cor baseado no Xzinho e no Yzinho, que são os valores colorimétricos do iluminante, tá bom? Ou dos iluminantes padrão da CIE, ok? Então isso também é uma coisa interessante de vocês, se vocês quiserem, dá para conhecer qual a qualidade da luz ambiente do seu sistema, tá? Então eu vou cancelar nesse momento. Nós vamos então fazer a calibração personalizada. Eu vou utilizar aqui 160 candelas por metro quadrado, tá? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o gama de 2.2, ok? E aqui também tem a opção de você fazer correção de flare. O que é o flare? Flare é aquele brilho excessivo que tem nas telas, que tem normalmente algumas telas que tem aquela brilho espelhado. Então você pode medir esse flare, que é com 1 palmo de distância da tela, para ele minimizar o efeito do flare, que eles chamam, traduziram como uma cintilação aí, é um brilho excessivo na tela do monitor, tá? Nós não vamos utilizar isso aqui. Agora nós vamos avançar para o próximo ponto. Nesse momento aqui, então, ele já reconhece que o meu dispositivo está conectado, e aqui você pode selecionar para ele fazer o ajuste automático da tela ou o ajuste de brilho, contraste e RGB manual, tá bom? É interessante que você se familiarize com os controles de brilho, contraste e RGB do seu monitor, para que você possa ajustar o seu monitor de acordo com o que o sistema vai pedir, tá bom? Então nós vamos escolher aqui os ajustes manuais. Eu não quero que o meu sistema automático trabalhe, eu quero fazer o sistema manual de ajuste de ponto de branco, ajuste de brilho, tá bom? Então ele vai pedir para a gente fazer automático aqui. Então eu vou iniciar o processo de medição. No momento do início do processo de medição, ele pede que nós façamos a adaptação do equipamento para medição da tela. Então eu inverto aqui a parte do filtro difusor, ponho para o outro lado, e agora nós vamos colocar o monitor aqui na frente da tela. E é interessante, gente, vocês inclinarem, como a foto está dizendo aí, o monitor um pouquinho, para que você tenha contato total do colorímetro com a tela, tá bom? Então eu vou dar OK, porque eu já inclinei o meu monitor um pouco. E agora eu vou falar assim, olha, aponte o dispositivo para o centro da imagem projetada e pressione em avançar. E aqui, ó, escolha os parâmetros que tem controle manual da tela. Então eu tenho controle de contraste, eu tenho controle de RGB e eu tenho controle de brilho nessa tela, nesse monitor, tá? Então eu vou fazer o ajuste manual. E vamos avançar aqui, iniciar o processo de medição. E, como eu disse, é importante que vocês sempre, antes de iniciarem o processo de calibração, vocês se familiarizem com os controles do monitor e sempre coloquem aquele menuzinho que vai aparecer no monitor do lado direito, no canto direito ou no canto esquerdo inferior, para que ele não apareça na frente do colorímetro no momento que você está calibrando, tá bom? Então é importante isso aí também. Outra coisa que eu alerto é que vocês têm que configurar o sistema operacional para ele nunca hibernar, para ele nunca dimerizar, para ele nunca diminuir a intensidade no momento da calibração, tá bom? Antes de iniciar o processo todo, é interessante que vocês façam isso. Então o contraste já está ajustado, vamos avançar. Agora ele pede aqui o ajuste do brilho da tela, ele vai medir o brilho da nossa tela, tá? E vai pedir o ajuste do brilho. Então vamos lá, vamos fazer o ajuste do brilho, já está até ajustada,
tá bom? Se não tivesse ajustado ali, eu poderia mexer no brilho, subir ou descer, para ele poder atingir aqui o meio da escalinha aqui, ó. E aí tem que estar esse tiquezinho verde aqui dizendo, olha, tá ok, tá? Tem que estar esse símbolozinho de ok. Eu vou avançar aqui que já tá ok meu monitor. Agora ele faz ajuste do ponto de branco, ele vai ler o ponto de branco, vai saber quão distante eu estou daquele ponto de branco de D65 que nós selecionamos lá no começo, olha. Ele está dizendo que está quase lá. Se bem que eu preciso subir um pouquinho o vermelho e descer um pouquinho o quê? O azul. Então eu vou primeiro subir o vermelho, tá ok? Então eu vou entrar aqui no menu do meu monitor e vou entrar lá em ajuste de cor, tá? Ajuste de cor do meu monitor para ajustar aí o ponto de branco do monitor, tá? Então eu vou entrar aqui no ajuste de cor, que é o Color Control, e vou subir um pouquinho aí, entrar no vermelho, vou dar um pontozinho no vermelho aqui, para ele subir o vermelho, está um pouquinho baixo, mais um pouquinho, ele está pedindo para descer um pouquinho azul, vamos lá, olha aí, pronto, ó, que beleza, ó. Ficou certinho o meu monitor. Ponto de branco tá ok, por volta de 6.500 Kelvin ali, tá bom? Tá aprovado, então eu vou avançar agora, tá? E nesse momento, gente, ele começa a fazer o que? A caracterização do monitor. Até o momento anterior, ele estava fazendo a calibração, ok? Agora ele está fazendo a caracterização. Ainda não, olha, ele está pedindo para a gente melhorar um pouquinho ainda o que? O brilho do monitor. Olha, ele após ter feito ali a parte do ajuste do ponto de branco, ele está pedindo para a gente ajustar o brilho aí do monitor, tá? Então vamos lá, vamos ajustar o brilho. Vamos colocar aqui então menu, vamos lá no ajuste de brilho, entrar, tá falando para a gente subir um pouquinho o brilho do monitor, tá? Então vamos entrar aqui em brilho. Já está subindo, agora descer um pouquinho, veja que passou, né? Um pouquinho, passou porque eu fui um pouco rápido demais. Pronto, olha aí, ó, chegou em 160 candelas, que foi o que a gente pediu lá no começo, que era 160 candelas, tá bom? Então vamos avançar aqui agora. E agora realmente ele vai fazer a parte de caracterização. Então a calibração do monitor foi até aquela fase do ajuste de brilho, de contraste e do ponto de branco, tá ok? Isso é a calibração de um monitor. Agora nessa fase é a caracterização. O que é a caracterização? É fazer o perfil ICC do monitor, tá bom? Então nesse ponto aí, gente, ele tem 118 cores que ele vai fazer a leitura, tá bom? Então eu vou avançar um pouquinho mais rápido nesse momento para que a gente possa aí não perder tanto tempo no vídeo, tá? Ele vai fazer a leitura dessas 118 cores. Bom, após aí a medição das cores para fazer a caracterização do monitor, nós vamos aqui para o processo final, né? Onde a gente pode agora salvar o perfil. Normalmente é interessante, lógico, o sistema já dá uma orientação aqui com o nome do monitor, underline e a data de hoje, no caso 15/5/2020, né? Então você sempre pode aí, se você estiver fazendo várias calibrações, você pode ir dando underline 2, underline 3, se você estiver fazendo alguns testes, né? Aqui na versão do perfil, normalmente perfil ICC nós temos duas versões, versão 2 para 32 bits e versão 4 para 64 bits. Então, por exemplo, o meu sistema é macOS, é o macOS Catalina, e então já é versão 4, porque é 64 bits, tá ok? Normalmente ele já coloca aí o correto. Aqui é o lembrete para você fazer a calibração. Eu não gosto que fique me lembrando, eu gosto de calibrar sempre o monitor, mas se você quiser aí o lembrete para calibrar a cada 2 semanas aí é bem legal, tá? Eu calibrar aí a cada 2 semanas já tá de bom tamanho, né?
Tem gente que gosta de calibrar semanalmente, mas a cada 2 semanas está ok, tá? E então eu vou fazer a versão 4, que é 64 bits, tá? Um outro detalhezinho que eu costumo orientar e alertar os nossos clientes é que a versão 2 de 32 bits, algumas vezes ela tem que ser usada em função de alguma incompatibilidade do seu sistema operacional. Então, se você tiver algum problema onde em algum software você perceba que as cores estão distorcidas, muito escuro, geralmente muito escuro, é a incompatibilidade da versão do perfil, tá? Então basta você criar uma versão 2 que você resolve o problema, tá? Então aí eu vou fazer versão 4, tá? E agora vamos salvar o perfil, tá? Salvar o perfil, ele simplesmente alerta a gente aqui que o perfil foi salvo com sucesso. Se você quiser que não mostre novamente essa mensagem, só clicar aqui, ele não vai mostrar mais para você a mensagem, tá bom? E aqui, gente, ele permite que vocês façam então a verificação do antes e o depois da calibração. Vocês não devem estar vendo muita diferença porque o meu monitor já estava calibrado, tá ok? E aqui você tem algumas fotos aí, ó, para você verificar fotos, como que essas fotos se comportam antes e depois, com várias cores. Então tem cinza, que é bem legal, cores com cian, com magenta, tá? Cores com amarelo, cores com vermelho, para você verificar como fica então o antes e o depois da calibração, tá? Aqui você tem também o diagrama de cromaticidade do sistema CIE 1931, com o ponto de branco que ele deixou, com a fonte, com a intensidade luminosa. Lá, nosso ponto de branco então escolhido foi D65, ele ficou com 6.461 Kelvin. Nossa intensidade luminosa escolhida foi 120 e ele ficou com 120 candelas por metro quadrado, tá bom? Então aí nós temos as curvas e temos aqui também aí a foto, tá bom? Então, por favor, aí fiquem à vontade para se inscrever no nosso canal do YouTube, para acompanhar-nos nas nossas redes sociais, porque a gente sempre está postando coisas bem interessantes, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço a todos.